Olá, boa noite e bem-vindos ao Nada Disto é Normal. Um programa produzido pela TV Amadora e pela... Pronto. É a praxe do início. Exatamente. Mas como o Jacinto ia dizer, e bem, é um programa coproduzido pela TV Amadora, pela Telefonia da Amadora, e que junta novamente o Jacinto Furtado quando regressar, o Pedro Peixoto e eu, a Helena Durães. E este programa vai ser um bocadinho diferente daquilo que nós tínhamos estado a fazer, não é? Desde que começou esta pandemia. Neste caso, os minutos pandémicos que vocês tão bem enterraram, faça a expressão, É verdade. ontem à noite, dia em que eu não pude estar presente. É verdade, sim senhor, fizemos aqui o encerramento, pronto, tinha que ser, também para dar aqui um formato diferente às pessoas, onde vamos falar um bocadinho não só da Amadora, mas também de mais 3 municípios, Cascais, Sintra e Oeiras. Portanto, vamos ter aqui um programa um bocadinho mais alargado, ver Mais o que é que está... mais abrangente. É verdade, ver o que é que as pessoas estão, o que é que está a acontecer nestes municípios, agora que estamos a tentar regressar a uma nova normalidade, porque, como diz o nome deste programa, é bem, nada disto é normal, e vamos ver como é que nos estamos a adaptar a esta nova fase. Vamos então, se calhar, já começar, esperando que o Jacinto possa regressar o mais rápido possível. E vamos dar um saltinho até ao Oeiras. Diz que sim. Oeiras que se... Dizia eu, Oeiras que se propõe a transformar as escolas do Conselho em academias de cidadania, sendo este o nosso primeiro destaque a nível de cultura. É verdade, parece que é a intenção da Câmara Municipal de Oeiras fazer com que as escolas do Conselho se tornem em academias de cidadania. Ou seja, ter aqui um olhar mais específico para aquilo que é a cidadania e o desenvolvimento. Esta vai ser uma parceria com a Spot Games. Portanto, isto entra num processo tecnológico que tem sido falado nos últimos anos, que tem que ver com gamificar, neste caso é o processo educativo, e criar uma aplicação mobile e para web, que procura então trazer a cidadania para o século XXI. E, portanto, parece-me que é importante, e que é até um exemplo importante de como a cidadania poderá ser tratada no futuro, principalmente falando aqui de jovens, porque este é um projeto para as escolas do Conselho que vai para o 3º ciclo do ensino básico, apenas, e só com incidência no 8º ano. E, portanto, achei que era uma boa notícia para começarmos para começarmos o Nada Disto é Normal, porque afinal de contas a cidadania é fundamental. E sim, eu agora já me ia enganar. Já te ias enganar, exatamente. Mas lembrei-me a tempo. Exatamente. Sim. Entretanto, prosseguindo para um outro conselho. Vamos sair um bocadinho ao lado, a Cascais? Exatamente. Tem-se falado muito, e nós também temos falado muito, não só entre nós, como também falávamos nos minutos pandémicos, como é que vai ser este regresso à época balnear, não é? O que é que vai acontecer, como é que vão ser as normas, quais é que vão ser as diretrizes do governo para os cidadãos poderem estar na praia. E a Câmara Municipal de Cascais fez saber que realizou uma reunião de preparação da época balnear, que terá novas regras. Reunião virtual, como convém, durante estes dias de pandemia. É verdade. Foi tudo feito virtualmente. E uma das questões tem também que ver com a fiscalização. A autarquia vai adquirir drones para reforçar a vigilância, o que é também aqui uma novidade. Além disso, também tem aqui várias questões com os concessionários das praias, que também não tem várias coisas a ter em conta, especialmente nesta época em que estamos a viver
e um dos pontos será o alargamento do espaço de esplanada para compensar a redução da capacidade do espaço comercial normal. Portanto, nós sabemos que os sítios, os cafés, os bares de praia também estão com as mesmas regras no que diz respeito ao interior. Portanto, na prática, em vez de restringir parte da lotação, aumentar para se notar menos, digamos assim, essa mesma restrição. Exatamente, aumentar a área de esplanada, porque já sabemos que no interior do espaço isso vai ser reduzido. Agora que estamos na praia, é que o Jacinto regressou. Claro, ouviu falar em praia, pronto. Exato. Então está tudo bem, Jacinto. Não, está tudo. Caí, ainda estou aqui a pôr volta arena em algumas articulações. Não te aleijou muito. Não foi grave. Portanto, mas isto foi uma entrada em grande, porque eu tenho a noção que caí exatamente no momento em que estava a dizer boa noite, não foi? Foi logo assim. Boa noite e até amanhã. Foi um bocado por aí. Exato. Foi um bocadinho. Nós já avançámos assim. Pronto. Muito bem, fizeram bem. Voltando aqui à questão das praias em Cascais, também referi que vai ser necessária a utilização de viseiras e também de máscaras, mesmo no funcionamento das esplanadas. Portanto, isto é uma questão que nos vai acompanhar, já percebemos, por muito tempo. Dizer também que os programas de voluntariado jovem deste ano não vão acontecer nos mesmos moldes, mas vai continuar a ser canalizado para a sensibilização de quem for também às praias para adotar os comportamentos mais corretos. Esta reunião de preparação da época balnear em Cascais foi feita ainda sem saber muito bem como é que vão ser as orientações do governo, que vão ser apenas conhecidas daqui a alguns dias. Portanto, haverá aqui ainda algumas novidades que com certeza virão aí em relação às praias e à época balnear que se avizinha, que começa em junho. Há aqui também uma grande questão que tem que ver com a fiscalização, além da aquisição de drones. Há também aqui algumas questões relativamente à presença de militares nessa fiscalização. Foi dada nesta reunião, houve indicações nesse sentido, mas ainda não há nada de concreto relativamente a essas normas de segurança e a fazer cumprir essas normas de segurança. Na prática é um processo que ainda está no seu início e que vai sofrer ainda muita mutação nos próximos dias, até que haja algo em concreto e definitivo. Até porque estas reuniões preparatórias acontecem todos os anos, porque precisamente as autarquias têm que preparar as épocas balneares, precisamente, por exemplo, a questão dos concessionários, não é? Das praias, e portanto esta reunião surge nesse sentido este ano com preocupações acrescidas, obviamente, não é? Porque pronto, não sabemos muito bem como é que isto vai processar. Seguindo em frente, vamos dar um saltinho até Sintra. Exatamente. Estão a decorrer as candidaturas Prémio de Pintura e Escultura Dom Fernando II. Sim, já que estamos a falar de cultura e acho que a vida também não pode ser só a Covid, penso que é também importante dar a conhecer mais esta edição deste prémio, que já vai na sua 16ª edição. Portanto, como disseste bem, Pedro, é um prémio direcionado à pintura e à escultura. Os prémios são atribuídos em dinheiro, portanto, é sempre importante para quem trabalha nas artes ter aqui estas hipóteses. E as fichas de inscrição estão aí, podem aceder ao site da Câmara Municipal de Sintra, facilmente encontram o formulário para poderem participar no prémio. E pronto, deixo aqui este convite para quem tem jeito para isto, que tente a sua sorte, porque os prémios são bastante apelativos. O prémio de escultura vale 3.500 euros, o prémio revelação o mesmo valor, e portanto acho que estou a dizer bem. Sim, exatamente. Sim, o pintura de escultura, 3.500 euros cada um, o prémio revelação, 2.500 euros. Portanto, são prémios importantes principalmente para nós portugueses, que sabemos que a cultura não é muito acarinhada, digamos assim, principalmente nas artes plásticas, tem aqui uma oportunidade. Continuando na cultura, mas agora aqui mais perto de nós, na Amadora,
a Biblioteca Municipal promove o acesso a essa mesma cultura. E como? Através da requisição de livros e DVDs de empréstimo ao domicílio. Existem duas modalidades deste processo, digamos assim. Podem ser requisitados através do mail da biblioteca, bibliotecas@cm-amadora.pt, com a identificação e o número de leitor, bem como o contacto telefónico, identificando quais os livros que quer requisitar. Podem ser requisitados no máximo 5 livros por leitor, em cada processo de requisição. Os livros são levantados e entregues diretamente na porta de acesso à biblioteca, entre as 9 e as 15 horas, de segunda a sexta-feira. Uma particularidade, entre cada empréstimo, os livros ficam em quarentena para serem sujeitos a posterior higienização, de forma a cumprir os procedimentos de segurança em vigor relativamente ao manuseamento de todo o material, antes de serem, lá está, novamente emprestados. Para quem não pode dirigir-se à biblioteca, e é a segunda versão, digamos assim, deste projeto, que é a Biblioteca Vai a Casa, que desde 2011 é um serviço que pretende tornar o serviço de empréstimo acessível aos residentes do Concelho da Amadora que, por limitações de mobilidade ou idosos, se encontrem impossibilitados a frequentar. Neste caso, é um projeto que permite minorar as dificuldades de acesso à cultura e informação sentidas pelos municípios. Quinzenalmente, a biblioteca leva à casa do município os documentos requisitados, recolhendo depois os do empréstimo anterior. Nessa versão também deve acontecer depois essa higienização, não é? Sim. Existe também o limite de 5 títulos por cada requisição de cada vez, digamos assim. Muito bem. Jacinto. Vamos falar sobre o quê? Sobre os números, não é? Vamos falar sobre os números. Vamos aos números. Vamos conhecer os números. Bem, e o que é que os números nos dizem neste dia 11 de maio? Dizem que temos um crescimento de mais 98 casos a nível nacional, um crescimento de 0,36%. Atingimos os 27.679 casos confirmados, nos quais há a lamentar 1.149 mortes, mais 9 do que no dia anterior. Não há alteração no que diz respeito a casos recuperados e a casos internados ao dia de hoje são 805 e em unidade de cuidados intensivos 112. Fazendo aqui a comparação aos números e tendo em conta também os óbitos que ocorreram, significa que temos em casos internados um crescimento de 2% e internados em UCI um crescimento de 7,7%. Ainda até aos números locais. Os números locais mostram-nos que neste dia houve na área metropolitana de Lisboa um crescimento de 0,95% com 54 casos, sendo que desses 54, 17 estão na Amadora. É um crescimento para o município da Amadora de 3,94%, que chega assim aos 2,47 casos por cada 1.000 habitantes, ou, visto de outra forma, aos 18 casos,67 por quilómetro quadrado. Cascais cresce 3 casos, um crescimento de 0,68, tem neste momento 2 casos,08 por cada 1.000 habitantes e 4,56 por quilómetro quadrado. Segue-se Oeiras também com 3 casos, que é um crescimento de 1,09, portanto chegou agora aos 277 casos. Por cada 1.000 habitantes, Oeiras tem 1 caso,57 e por quilómetro quadrado 6,03. Para terminar, Sintra, que tem 769 casos confirmados, são 7 novos em relação ao dia de ontem, é um crescimento de 0,92%, o que significa que Sintra tem 1 caso,98, ou seja, números redondos, 2 casos por cada 1.000 habitantes e 2,41 por quilómetro quadrado. Olhando aqui para o gráfico de evolução, e o gráfico de evolução aqui tem apenas 3 dias, não dá para ver exatamente a evolução porque ela parece muito estável. Vamos corrigir este gráfico para ter noção daquilo que é uma curva de evolução. Sendo assim, eu sugeria que passássemos à frente e que depois dos números fôssemos até à sociedade. Antes disso, Jacinto, temos aqui duas questões importantes. Sim.
Uma delas tem que ver, eu realmente, o Tiago Martins coloca aqui uma boa questão que tem que ver com o facto de os lares poderem voltar a receber visitas a partir da próxima semana. É uma notícia que acabou de acontecer aí há uma hora. Eu vou dizer ao Tiago que não vou poder dar a minha opinião porque não conheço ainda as coisas a fundo, mas creio que poderá ser um bom dia amanhã para falarmos sobre este tema. Aquilo que eu ouvi, e digo novamente que carece de eu checar, digamos, essa informação, mas como foi na RTP, acredito que tenha ainda credibilidade para isso. Aquilo que eu ouvi é que estas visitas vão ser feitas, mas vão ter que ter uma marcação e há uma série de normas de higienização que cada pessoa que quer ir ao lar ver outra pessoa vai ter que cumprir. Mas, como digo, vai ser uma informação que vou ainda verificar e depois amanhã poderei falar mais sobre ela um bocadinho mais a fundo. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre... Não, eu também pouco ou nada vi. E lá está, tal como tu, o pouco que sei passa muito pela questão das regras, quer da marcação, quer da higienização, mas sem haver nada de palpável, digamos assim, concreto. Inclusivamente já vi que tinha que haver uma distanciação física. As visitas ocorriam por detrás de um vidro, não havia contacto físico, mas lá está, não tenho também elementos neste momento para falar abertamente sobre isso. Amanhã será um bom dia, Jacinto. Sim, amanhã. Não, nada a acrescentar, até porque esta situação é sempre uma situação complicada, porque eu penso que não há soluções perfeitas em relação a nada. E vai chegar um momento, ou o momento já chegou, em que tem que se começar a tomar decisões e a assumir as consequências das decisões que se vão tomando. A única coisa que eu posso comentar em relação a isto é que seria tudo muito mais simples se pudéssemos ter absoluta confiança nos números que nos vão chegando. E não na incongruência que nós vamos encontrando nos relatórios que analisamos da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Saúde. E quando nos surgem essas dúvidas e essas incongruências, não devemos ficar tempos infinitos à espera de respostas que ainda não obtivemos. Por exemplo, quando temos números no relatório nacional, que são os números, depois as somas dos parciais, quando se vai ver as áreas metropolitanas ou as regiões, já são outros. Eu penso que todos nós vamos ter que assumir que vamos ter que enfrentar riscos. Mas que os enfrentamos muito mais tranquilamente, sabendo exatamente ao que vamos. Sim, sem dúvida. E a sensação que fica, e aqui peço desculpa por poder estar a cometer um juízo de valor que não é o correto, quando nos fica a sensação de que não nos estão a contar a verdade toda. Essa é a parte má disto, porque vamos sempre pôr o pé devagarinho, com medo que o gelo esteja a quebrar-se por baixo de nós. Jacinto, nessa questão dos números, aqui o João Teixeira constata uma realidade que a Amadora continua a subir nos números e que no final da semana vamos ter, se calhar, aqui uma desagradável notícia, não sei bem, mas é a percepção que o João Teixeira tem, é um bocadinho a percepção que nós também temos. Eu por acaso gostava, e tenho pena que nós não tenhamos aí disponível o gráfico que utilizamos noutros programas de evolução. Sim, porque esse dava muito mais. Então eu vou falar, vou enchendo de chouriço até tu conseguires descobrir o gráfico. Não, só amanhã. Só amanhã. Então é demasiados chouriços para chegar até amanhã, não dá. Os dados têm que ser passados para o outro lado. Ok. Porque dá para ver exatamente o que é essa curva de evolução, o que é essa linha de evolução. E é um facto que ela tem sido muito, muito complicada. Aliás, não é por acaso que a região, a área metropolitana de Lisboa tem hoje 54 casos e que a Amadora tem 34,5% desses casos. É preciso ver, como diz o João, é preciso ver o que é que vai ocorrer durante esta semana. Aliás, nós já tínhamos falado noutro programa, no programa que tivemos anterior a este, que esta semana, a semana que hoje começou, é uma semana muito importante, porque é nesta semana que nós vamos conseguir perceber não só os disparates que se andaram a fazer a seguir à Páscoa, mas os disparates, e agora entre aspas, que se fizeram a partir do dia 4 com o desconfinamento. Porque não foi só o desconfinamento, não foi só a abertura de algumas atividades
que causa o aumento dos números. O que causa o aumento dos números é as asneiras que as pessoas ainda vão fazendo. Porque, no limite, tudo isto é simples. Se todos nós cumprirmos muito bem as regras de higienização, de distanciamento social, de cuidados que temos que ter, vamos poder ter o país a funcionar todo. E, obviamente, que os casos vão continuar a aparecer, mas vão continuar a aparecer de uma forma moderada, devagarinho. Aliás, penso que não é segredo nenhum para ninguém, até porque isso tem sido mais do que referido, que nós só nos vamos livrar da Covid-19 no dia em que, houver uma vacina eficaz, 2, houver um tratamento eficaz. Até lá, quem ainda não apanhou, corre sempre o risco de apanhar e, portanto, vai sempre haver alguém que vai apanhando. E a evolução do número de casos é sempre proporcional. Quanto mais descuidos houver, mais casos vão haver, que por si só se vão multiplicar cada vez mais se continuarmos com esses comportamentos. Claro. Se cada um de nós tiver os comportamentos corretos, não quer dizer que esteja 100% imune, ou que esteja completamente alheio a apanhar, seja aquilo que for, seja nesta doença, seja noutra qualquer. Mas reduz drasticamente as hipóteses de... Claro. Agora, quando existem comportamentos de risco, de completo alheamento, que é o que muitas vezes acontece e vemos, se calhar, diariamente, não é fácil. Bem, vamos dar seguimento ao programa. Vamos até aos temas da sociedade. Vamos começar por Cascais. Eu, antes de dar aqui este projeto, dar a conhecer este projeto, queria só fazer aqui uma ressalva, porque tive conhecimento do mesmo na Amadora, porque fui fazer uma reportagem no passado fim de semana na ReFood, no núcleo da Falagar, e foram eles que falaram sobre isto, e, entretanto, procurei e encontrei facilmente. Um dos projetos que a Câmara Municipal de Cascais está a implementar tem por objetivo dobrar o valor que cada cidadão ou empresa doar para uma conta criada pela Câmara Municipal. E o objetivo é, depois, o valor total doado, como estamos aqui a ver, já está nos cidadãos já no seu todo mais de 3.400 euros, que depois a Câmara iguala. Portanto, este valor poderá ser para adquirir máscaras cirúrgicas, toucas, luvas, enfim, uma série de material. E também para ajudar as pessoas que mais precisam, portanto, as empresas podem ajudar e podem doar o valor que bem entenderem, e esse valor será canalizado para as pessoas que precisam, que estão referenciadas pela autarquia de Cascais. Muito bem. Depois, em Oeiras, temos, neste caso, não uma doação de dinheiro, não uma complementação de dinheiro, mas sim uma doação de máscaras, de um número alargado, à população que não tenha condições económicas de as adquirir. Trata-se de 1 milhão de máscaras que vão ser disponibilizadas, aliás, a partir de amanhã, em vários sítios, nomeadamente no espaço do Conselho da Câmara Municipal e no edifício Átrium, em frente ao Centro Comercial Oeiras Parque, nas diversas juntas de freguesia do Conselho de Oeiras, bem como nas esquadras da PSP, nas IPSS com serviços de apoio à comunidade, nomeadamente o Projeto Família Global, o Torela Carnaxide, o Instituto Canuciano, Casa de Nossa Senhora de Fátima, que é Luz de Baixo, a Associação Apoio na Autorela e o Centro Comunitário Paroquial de Nossa Senhora das Dores em Caxias, o Centro de Saúde de Barcarena e a Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores. Estas máscaras estão disponíveis mediante a apresentação do comprovativo de residência. Portanto, eu, se quiser ir lá, se morares em Oeiras. Eu gostava de fazer um pequeno comentário, em relação a esta questão das máscaras, porque isto verifica-se cada vez mais que eu sei que as autarquias têm autonomia para fazer aquilo que muito bem entendem nos projetos sociais que querem implementar.
Mas também sei que nós não estamos perante um momento em que as coisas possam ser olhadas do ponto de vista do indivíduo, ou seja, por o indivíduo entenda-se o município. E esta situação que se está a verificar no país, de uns fazerem de uma forma, de outros fazerem de outra, de uns oferecerem à população inteira, de outros oferecerem a parte da população, de uns distribuírem à porta dos mercados. Enfim, esta panóplia de situações também é, na minha opinião, contraproducente. Porque às tantas, o cidadão comum, e o cidadão comum é aquele cidadão que infelizmente vai contando os tostões para chegar ao fim do mês, sobretudo nesta altura do campeonato, começa a pensar, mas porquê é que eu vou gastar 20 e tal euros ou mais a comprar máscaras? Epá, quando o vizinho do lado está em porta, quando o município ao lado está a dar, eu não vou usar máscara. Acha que pode ter um efeito contrário a isso? Epá, eu acho que situações que são genéricas, ou seja, que são gerais, que afetam o país inteiro, as decisões têm que ser para o país inteiro. Exceção feita, obviamente, quando temos situações muito específicas. Por exemplo, o que aconteceu em Ovar, o que ainda poderá acontecer noutras localidades. Não, há ali um problema, vamos tratar deste problema de uma forma diferente. Portanto, diferente o que é diferente, igual o que é igual. E sim, acho que, da mesma forma que há decisões do Governo Central para muitas das coisas que são feitas, o que é que deve ser feito e como é que deve ser feito, elas deviam ser alargadas. Ou seja, eu diria que tudo aquilo que diz respeito a esta pandemia, a decisão devia ser central e devia dizer, façam isto. E as autoridades locais só têm que fazer. Aliás, e vamos por partes, que é, e daí também voltamos outra vez ao relatório, estamos sempre a bater no ceguinho. Já é o que o Governo está a fazer, ou já é o que a Direção-Geral está a fazer em relação aos números, porque os números são fornecidos pelas autoridades locais, que estão proibidas de os divulgar e de os trabalhar. Enviam-nos todos centralmente. Então, se os números vão todos para a panela central, as decisões também devem vir todas da panela central. Eu só queria fazer aqui 2 comentários. Primeiro, eu penso que aquilo que aconteceu em relação à distribuição de máscaras e tudo mais, aconteceu no sentido de sensibilizar para o uso das mesmas. Mas eu estou a falar de ações que aconteceram há 3 semanas, por exemplo, que ainda esta questão estava muito, o que é que vai acontecer, vou ter que usar, como é que eu uso, como é que não sei o quê. E eu acho que foi, pelo menos dos casos que eu conheço, foi nesse sentido de sensibilizar. Não propriamente no sentido de fazerem aquela ação só por si, de maneira que entendem, dando máscaras à população. Pronto, acho que é necessário ver aqui esta ressalva. No segundo ponto, concordo que realmente, como já falámos muitas vezes, se o Estado nos obriga para a nossa salvaguarda, para a salvaguarda da saúde pública, a andar de máscaras no transporte público, por exemplo, se não tem que pagar uma multa, o Estado tem que garantir que eu tenho acesso às mesmas. E, portanto, realmente esse acesso deveria ser generalizado e deveria ser uma coisa feita pelo próprio Estado. Aquilo que eu acho que acontece é que essa decisão ou essa ação demorou tempo, demorou as máscaras a estarem disponíveis, demorou a haver orientações em relação a máscaras laváveis, como é que se fazem, se têm que ser certificadas, mas depois também não é bem assim. Há umas que são certificadas, há outras que não são. E eu acho que houve autarquias que quiseram dar o passo à frente e fazer algumas ações. Estou-me a lembrar de costurarem as máscaras para darem às pessoas que mais precisam, distribuírem às famílias carenciadas, mas concordo que essa deveria ser uma preocupação do Governo Central, que eu acho que não existe, porque o Governo Central nem sequer conseguiu, em tempo útil, disponibilizar máscaras para toda a gente. Quanto mais carenciadas. Helena, mas eu também separava as coisas. Essas iniciativas que algumas autarquias têm tido, algumas outras freguesias têm tido de fazer essas cenas de convidar o pessoal para fazer máscaras sociais e coisas do género, eu isso não coloco neste saco. Eu acho que isso é uma outra iniciativa. São iniciativas que têm valor, mas que são diferenciadas. Não podemos ir por aí. Eu refiro-me à máscara
vinda da fábrica, seja ela onde for, a máscara cirúrgica, é essa máscara que não faz sentido haver juntas ou câmaras que as oferecem à população, e muito bem, na minha opinião, não estou a criticar aqueles que o fazem, e outras que não. Aqui de duas uma, ou ninguém o fazia, a não ser em situações específicas e pontuais, ou então todos o deviam fazer. Porque só assim é que você consegue passar esta mensagem de que tem que ser, de que não é um privilégio, não é? O vizinho tem, eu não tenho porquê. Acaba por ser um bocado também aquilo que a Elizabeth Carrilho diz: parece existir cidadãos de primeira e de segunda. Uns têm direito, outros não têm. Porquê? Pois, quando as decisões não são concertadas. Bem, eu sugeri então que dessem um saltinho até Sintra, não é? É verdade, até Sintra. E quem é que fala da plataforma Arron de mim? Eu acho que era o Pedro. Não fui eu que meti essa plataforma, não. Então é a Helena, pronto. Não, disse que a Sintra cria uma plataforma online para a promoção e apoio do comércio local. Nesta plataforma pode aceder a mapa de comerciantes, diretório de comerciantes, também podem aderir novos comerciantes e, além disso, há uma integração com o Google Places, portanto, uma forma mais fácil de chegar até aos sítios, digamos assim. É uma forma de ajudar a economia local e contribuindo para também a sua reinvenção, no fundo, não é? E a plataforma chama-se Around Me e pronto, permite aos cidadãos então o acesso a bens essenciais de forma rápida e segura, como se pode ver no site da Câmara Municipal de Sintra. Se quiserem ter mais alguma informação sobre esta plataforma, acedam também ao site da Câmara Municipal. E na Amadora temos o projeto RRR, que é isto? Eu trouxe esta notícia, no fundo, porque todos nós temos em casa, se calhar, material informático que já não utilizamos, ou porque está com algum problema, e temos muita tendência de mandar tudo fora, sei lá, ratos, os tablets, ou coisas que já são mais antigas, computadores, e a Junta de Freguesia da Encosta do Sol criou este projeto RRR, recolhemos, reabilitamos e reencaminhamos, em que, basicamente, lança um apelo à população. Quem tiver equipamento informático, como aqueles que eu referi, que já não utiliza ou que estão obsoletos, ou que estão com algum problema, podem fazê-lo chegar à junta, mas antes de o fazer, eles pedem que os contactem telefonicamente, dizendo aquilo que têm para dar. Aquilo que estiver com problemas vai ser reabilitado, digamos assim, recuperado pela Escola Profissional Gustavo Eiffel. Portanto, esta é uma parceria entre a Gustavo Eiffel e a Junta de Freguesia da Encosta do Sol. E depois de recuperado o equipamento, a Junta de Freguesia vai reencaminhá-lo para os alunos dos agrupamentos de escola da Freguesia, que estão sinalizados pelos mesmos, que têm carência económica e que não têm acesso a este material informático, e poderão ter, então, este material informático reabilitado e a funcionar. Parece-me que é um projeto importante, porque, no fundo, ali há aqui esta parte da reciclagem, de importância de reciclar aquilo que temos em casa e dar-lhe uma nova vida, e também, obviamente, esta parte social de ajudar os alunos que realmente precisam ter acesso a este equipamento. Muito bem, e temos mais 6 minutos de programa. Eu sugeria que saltássemos já até ao tema do dia. Vamos a ele? Vamos. E o tema do dia, hoje, calhou à Helena, aliás, calhou à Helena escolher o tema do dia. Qual é o tema, Helena? O tema tem que ver com aquilo que também temos andado a falar, e hoje assim já falamos disto há não sei quanto tempo, que já vai nas tretas do café virtual, que é outro programa que nós temos, e depois nos minutos pandémicos, e agora aqui, que tem que ver com as novas regras que estão a ser impostas aos clubes da Primeira Liga, aos jogadores e toda a equipa técnica, para poderem regressar então e terminar a Primeira Liga. E uma dessas regras tem que ver com o facto dos jogadores e as suas famílias, ou melhor, aqueles com quem coabitam, têm que assinar um código de conduta. E, portanto, os atletas assumem que em todas as competições e treinos
Parafraseando, é o que está aqui: os atletas assumem em todas as fases das competições e treinos o risco existente de infecção por Covid-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a saúde pública. O facto dos jogadores terem de assinar este código de conduta gerou aqui alguma polémica, porque nem todos concordam com o facto de terem de, basicamente, se tornar responsáveis por aquilo que andarem a fazer durante o tempo em que têm jornadas para terminar do campeonato da Primeira Liga. Vamos ver uma coisa. Eu acho esta ideia, ou esta ideia, vá, vamos lhe chamar ideia. Não, eu estava aqui a tentar encontrar um termo mais adequado a isto, mas os únicos termos que me vinham à mente eram um bocadinho fortes para esta hora da noite, ainda é muito cedo. Porque, primeiro, os jogadores não estão a pedir para voltar a jogar. Okay. São os clubes e as autoridades, por razões que nós conhecemos ou desconhecemos, que querem que o campeonato volte. Ou que os campeonatos voltem, nomeadamente o campeonato e a Taça de Portugal. Enquanto o pessoal andar entretido com os últimos jogos, a passarem em canal aberto e a fazerem festas, andam distraídos com outras coisas. E quando o campeonato voltar, há uns quantos milhões que há para discutir. E isto de dizer aos jogadores que é preciso assinar um código de conduta e assumir as consequências para o caso de ficarem infectados, é o mesmo que chegarmos ao pé de um polícia e dizer: meu caro amigo, se eu é polícia, assino lá aqui um código de conduta a dizer que se apanha a Covid no exercício da sua função, desenrasque-se, faça-se à vida. E, é aquelas decisões vindas da Direção-Geral da Saúde que parecem. Os infantários ainda não abriram. Porque se os infantários já tivessem a funcionar, eu diria que isto são ideias. O que é que puseram os putos a fazer no primeiro dia que chegaram ao infantário? A definir regras para o jogo, e eles lembraram-se desta. Que é uma regra no mínimo de géneros. É daquelas, olha, que nos infantários de vez em quando têm que trocar às criancinhas. Recheio de fralda. Pupo. Exato. Aquilo que o Jacinto, aliás, o exemplo que o Jacinto dá é crasso, não é? É a mesma coisa que pusessem. Não faz sentido uma entidade patronal não obrigar, aliás, não faz sentido uma entidade patronal obrigar um funcionário a assinar um termo de responsabilidade em que basicamente diz: vens trabalhar, mas está a acontecer alguma coisa de errado. Desculpa, é preciso termos a noção das consequências que alguns atos podem ter e da abertura de algumas portas que de repente podem deixar de ser portas, melhor, da abertura de algumas janelas de repente deixam de ser janelas e passam a ser portões escancarados. Sim. Porque o que estamos aqui a dizer é que de repente chegamos ao pé da Helena, por exemplo, e dizemos: Helena, agora toca assinar aqui um termo de responsabilidade, vai sair em reportagem, se por acaso for atropelado, o problema é seu, não foi um acidente de trabalho. Não faz qualquer tipo de sentido. Pois não. E criando este precedente, da mesma forma como já se criaram outros, da mesma forma como já é normal, inclusive, discutir-se a nossa localização individual e o acesso aos nossos equipamentos informáticos para saber onde é que estamos. E, de repente, sobre o pânico e o pavor de uma pandemia, do monstro invisível, estamos a criar um monstro muito maior. Eu só queria dizer uma coisa. Eu, na notícia neste tema, disse que as famílias também estariam envolvidas neste código de conduta, mas eu agora não consigo encontrar essa informação, portanto vou deixar aqui um ponto de interrogação. E vamos... Não ouvi, Helena. Eu, na informação que dei, disse que quem assinava o código de conduta são os jogadores, mas que as famílias também que tinham, os coabitantes, tinham que se comprometer a ter esse recolhimento domiciliário. E eu agora não consigo encontrar essa informação, por isso... Fica-se não vai. Não, mas eu diria... Eu diria que nem é muito importante não conseguir encontrar essa informação, porque uma coisa é certa: o tema futebol, que foi lançado para cima da mesa para distrair as massas, vai andar aqui a rodar muito tempo. Portanto, nós vamos voltar a falar dele amanhã, depois da manhã, um dia destes. Eu só queria deixar este esclarecimento, porque temos aqui um comentário de alguém que nos está a ver, que disse que os contratos são feitos com os jogadores e não com as famílias dos mesmos.
E tem razão, não é? Portanto, se as famílias também estiverem envolvidas, é estranho, não é? Mas sim, mas concordo com aquilo que o Jacinto disse, e nós já falámos disso várias vezes, e continuo a acreditar que este regresso da Primeira Liga é uma parvoíce. Mas porque não salvaguarda a saúde de ninguém, nem dos jogadores, nem das equipas, nem dos árbitros, nem das pessoas, nem dos adeptos. Enfim, não é por assinarem um código de conduta, porque continua-se novamente a salvaguardar, e eu entendo isso, tem que salvaguardar os jogadores, que são os protagonistas, mas eu continuo a dizer, e as pessoas que vivem o futebol? Quem é que salvaguarda a saúde dessas pessoas? Do adepto? Esse desgraçado está condenado agora a ficar em casa a assistir. Não, esse desgraçado, eu diria, para já estarmos a dizer que o adepto de futebol é o desgraçado, é estarmos a assumir e a aceitar aquilo que eu vou dizer já a seguir, que é quem é que o salvaguarda? Eu diria que em relação àqueles adeptos que seguramente vão ir a correr para a rua, saltar e abraçarem-se quando o clube deles ganhar, o único que os pode salvar é um psiquiatra com um tratamento intensivo. Mas que isso vai acontecer. O regresso do campeonato, mesmo à porta fechada. Os milhões que estão envolvidos no futebol e este regresso forçado dos jogos, porque é preciso acabar, porque é preciso fazer, a única coisa que vai originar é dar mais trabalho às autoridades, dar mais trabalho à polícia, eventualmente termos que assistir a algumas cenas menos dignificantes de ver a polícia a cascarem alguns patetas que não querem sair do meio da rua porque andam a festejar a vitória do clube, sem necessidade nenhuma. Tinha acabado. Ponto. Era a decisão sensata e racional. Mas pronto, é o que temos. E ainda vai dar muito motivo de discussão nos próximos tempos. Vai. E eu penso que nós também já chegamos ao fim do nosso tempo, que será então saltarmos até ao momento do dia que apresentas tu, não é, Pedro? Exatamente. Se entrar o nosso... E o nosso momento do dia hoje, e porque falámos em máscaras, falámos em proteção, falámos em montes de coisas relacionadas com tudo isto que vivemos, vem da Autoguia da Baleia, onde, por motivos menos bons, e que são subejamente conhecidos, um indivíduo foi entrevistado com uma máscara muito sui generis. Eu atrevo-me a dizer que está perfeitamente protegido para não apanhar a Covid-19. Não, eu diria, eu gosto desta máscara. Esta máscara é ecológica, é reutilizável, cumpre os objetivos dela. Sim, daqui para não há perdigotes para a frente nem para trás, e tem a grande vantagem de chegar a casa e ainda poder fazer uma espinho. E se formos a ver bem a coisa, se calhar a própria folha de couve é de uma couve que foi plantada na horta do senhor, portanto, produção própria, 5 estrelas. Olha, eu não consigo dizer nada. Bem, então... Estás a ficar afetada pelo efeito Clara de Sousa anteontem. Não consigo, é melhor avançar. Bom, e o avançar é despedirmos e dizermos até amanhã, e amanhã às 10 cá estaremos novamente. Até amanhã. Até amanhã, e se puderem, fiquem em casa. Amanhã às 10 cá estamos, porque nada disto é normal.